Olá, eu me chamo Thiago Justino. É um prazer inenarrável ter você aqui no meu canal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre 5 dicas de vendas que eu aprendi assistindo ao filme Lobo de Wall Street. É um filme incrível, incrível mesmo. Conta a história do Jordan Belfort, um empresário, né, que antes de assistir o filme, eu acreditava que ele tinha um dom de vendas. Mas após assistir o filme e também ler o livro, que é esse daqui, eu descobri que ele não tem o dom de vendas, mas ele tem o dom de gostar de aprender e conseguir transmitir o conhecimento que ele tem para outras pessoas. Então, além de ser um baita vendedor, ele conseguiu montar uma baita equipe de vendas. A gente vai chegar lá. Fica comigo. Bom, ainda dentro dessa minha introdução, gostaria de dizer para vocês por que eu gosto tanto desse filme. Além de ser um filme com o Leonardo DiCaprio, que é um excelente ator, né? E também por ter uma produção incrível, contando um pouco da história de Wall Street, é um filme focado em vendas, com muitas técnicas de vendas, muitos gatilhos, muitos conceitos, e é um filme importante. Tem a parte da promiscuidade, né? A parte que tem, isso é verdade. Porque de fato a vida do Jordan foi assim. Mas se você tirar tudo aquilo, ainda não vira um filme à procura da felicidade. Chato. Continua sendo um filme muito legal, focado em vendas. E vamos lá. Hoje, atualmente, eu não trabalho somente com vendas, né? A minha atividade principal hoje é uma atividade técnica na área de seguros, mas houve um tempo em que eu era de fato um vendedor. Eu vendia. E no começo eu comecei a vender bem. Eu vendi para alguns parentes, amigos. Eu vendia planos funerários, né? Não é uma coisa assim muito bacana de você oferecer para as pessoas, mas a pessoa que contrata é uma pessoa que precisa, então é um produto bom. Mas enfim, eu fazia esse tipo de venda. Era a minha oportunidade comercial, que eu sempre sonhei ter essa oportunidade comercial. Eu estava adorando trabalhar nessa empresa. Beleza. E após essas minhas pessoas mais próximas contratarem esse tipo de seguro, chega a ser um seguro, uma assistência, a minha fonte secou. A empresa ainda disponibilizava de muitos leads, mesmo assim eu não consegui vender tanto como alguns colegas ao meu redor vendiam. E a própria empresa, não me lembro exatamente se foi um mês da literatura ou algo do tipo, mas ela me deu esse presente. Ela perguntou que livro eu gostaria relacionado ao meu trabalho, e eu não pensei duas vezes. Eu pedi o livro Os Segredos do Lobo de Wall Street, do Jordan Belfort. Eu pensei a princípio que seria um livro muito igual ao filme, mas não. Por ser um livro, tem uma riqueza de detalhes ainda maior. E assim, foi uma virada de chave muito grande, porque eu comecei a utilizar, empregar no meu dia a dia algumas técnicas que eu aprendi no filme e pude verificar mais a fundo ainda essas técnicas no livro para melhorar os meus números de venda. Eu saí de um mês com 12 vendas, acreditem, isso era um número muito baixo, era o que menos vendia. A pessoa que mais vendia, ela passava de 50, 60 vendas. Então, um vendedor com 12 é um vendedor medíocre. E consegui chegar a 27 vendas. Eu mais que dobrei meu número de vendas, né, no mês seguinte, aplicando essas dicas. Então, foi um crescimento ainda muito importante. Além de ser ainda um crescimento baixo, né, mas a gente precisa comemorar essas vitórias. Existe um momento no filme em que o Jordan ele já está realizando as suas vendas e consegue vender para as pessoas, né? Mas ele percebe que quem faz a venda é ele. E ele poderia ganhar mais dinheiro se ele tivesse uma equipe de pessoas vendendo para ele. É nesse momento que ele abre a sua primeira corretora, e essa corretora, olha que legal, essa é a primeira dica. Em vez de ficar no centro onde todas as corretoras estavam, ou grande maioria, que seria Wall Street, ou próximo aí a Wall Street. Wall Street na verdade é uma rua pequena, né? Mas as empresas que estão no entorno aí de Wall Street também são consideradas empresas de Wall Street, listadas ou não na bolsa. Enfim, em vez de ir para aquele local,
ele escolheu abrir a sua primeira corretora muito afastado desse local, né? Um local onde não tinham outras pessoas vendendo ações da bolsa. Ele foi para lá. E ele abre a Stratton Alkman. Foi a sua primeira empresa. E a princípio, a sua empresa vendia as ações tostões, que são aquelas empresas que estão listadas na bolsa, mas que operam fora do pregão, que tem o valor de tostão. $1 eu compro 5 ações. São empresas assim, que estão próximo à falência, são empresas que ainda são menos que um small cap. No Brasil, eu acredito que não temos esse tipo de empresa, né? E no filme detalha isso, no livro também, ele percebe que ele tinha capacidade de alcançar aquele 1% de americanos milionários, né? Aquele 1% da população americana com dinheiro disponível para fazer grandes aportes financeiros. Então ele vai atrás das listas telefônicas, na época, não tinha internet, né? E começa a ligar para essas pessoas. E ele consegue vender para essas pessoas. Mas aquela sua equipe que ele acabou de montar ainda não conseguia vender. Então já vamos para a nossa segunda dica. Essa segunda dica, ele fez uma reunião com a sua equipe, isso é bem detalhado no livro, e aí pergunta para a sua equipe: Fulano, por que você não vende? Fulano, por que você não vende? Qual é a sua maior objeção? E foi escrevendo na lousa: tal. Depois que ele faz um resumo de todas as objeções, ele consegue filtrar e entender que todas as objeções, todas, mais de 100 ele listou. Porque meu cachorro tá doente, porque eu tenho que falar com a minha mulher, porque eu tenho que falar depois, não vou poder fechar agora com você, comprar agora porque eu tô atrasado para ir pro trabalho, porque eu não te conheço. Todas as objeções, quando resumidas, seriam porque a pessoa não conhecia quem estava do outro lado da linha. Então o fato do seu prospect não conhecer você ou não ter confiança em você faz com que ele precise pensar um pouco antes de fechar o negócio. Ele vai pesquisar sua empresa, vai atrás de outras informações antes de fechar o negócio, ainda mais sendo um negócio de grande valor financeiro. Jordan, muito inteligente, ele pega e reestrutura toda a Stratton Alkman, o nome da sua empresa, como uma empresa sólida, com uma imagem bonita, e cria um script onde desde o começo, quando eles ligavam para essas pessoas ricas dos Estados Unidos, já se apresentavam. Todos eles se apresentavam como vice-presidentes, já ganha aquele viés da confiança, da notoriedade. Pô, o cara é vice-presidente, só tem o presidente que está acima dele, né? Então se o próprio vice-presidente está me ligando, é porque é um cara que entende muito do mercado, enfim. E eles tinham todas as informações na ponta da língua sobre a empresa que eles estavam vendendo. Então a pessoa sentia confiança no vendedor, porque era o vice-presidente que estava falando muito bem articulado, confiante, e no produto, porque estava sendo oferecida uma empresa que ele já conhecia. Agora eles vendiam Disney, Dell, Pfizer, as grandes empresas de cada um dos setores nos Estados Unidos. Qualquer corretor poderia ligar para essas pessoas e também realizar essa venda. Mas a equipe do Jordan Belfort conseguia de fato vender porque eles tinham um treinamento, eles tinham um script e eles se apropriaram do script. Aí vai a nossa terceira dica. Nossa não, né? A dica do Lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, não do Thiago. O script, todas as pessoas, todas as empresas, ou grande maioria das empresas que vendem qualquer tipo de produto, a área comercial, ela geralmente tem um script, que é seguido pelos seus vendedores, pela sua área comercial, enfim, tem um script. E o diferencial do Jordan é que esse script ele não era engessado e escrito na pedra. Então, por exemplo, eu tenho costume, na minha fala, de colocar algumas coisas que são minhas, né? O meu jeito de falar. Então, se uma outra pessoa escreve um script para que eu siga, e eu preciso seguir exatamente aquele script, como pode ser que tenham palavras que eu não sou acostumado a falar, enfim, não é do meu cotidiano, vai soar robótico. Eu não vou conseguir parecer que eu sou um ser humano, vou parecer uma máquina falando. O script do Jordan Belfort, feito para os seus colaboradores, ele era diferente de colaborador para colaborador.
E eles conseguiam colocar um pouco de si no script, se enxergarem. Então, isso é sensacional, porque isso aí é natural, como uma conversa. E o prospect que está do outro lado entende que é uma conversa. Após essa conversa, ele é convertido em cliente. Muito legal, né? Muito inteligente. Inteligente demais. A nossa quarta dica, na verdade a dica do Jordan Belfort, é que você não pode ser visto como um vendedor. Você não vai ligar para a pessoa para vender. Ninguém gosta de receber ligação de venda. Ninguém. As pessoas, se você tiver uma plaquinha escrito "sou vendedor", a pessoa que estiver na rua vai atravessar para passar do outro lado da via para não ter que conversar com você. As pessoas não gostam de falar com o vendedor. Mas todo mundo gosta de um amigo. Isso, essa foi a dica de ouro desse vídeo. As pessoas querem um amigo. Então, todos os vendedores da corredora Stratton Oakman do Jordan Belfort ligavam para os seus clientes e eles já começavam, muitas vezes mentindo, né? Ou falando a verdade, mas geralmente era mentindo a princípio, né? E essa não é a parte que você precisa usar no seu dia a dia, mentira, né? Mas você pode aproveitar a falta de ética que esses profissionais, que é uma história real, né? Isso aconteceu de verdade. Você pode pegar a parte que é boa para você e empregar no seu negócio. Né? Eles ligavam para as pessoas e eles falavam: olha, você lembra que você conversou comigo semana passada? Então já chamavam pelo primeiro nome. Algo que nos Estados Unidos é muito incomum. Geralmente nós falamos com a pessoa pelo sobrenome. Só quando a pessoa te autoriza, você tem uma certa intimidade, você conversa com a pessoa pelo primeiro nome. Como eles já falavam com a pessoa no primeiro nome, a pessoa já falava: opa, uma pessoa íntima, uma pessoa que eu conheço, né? E eles traziam isso para a conversa. Deixava a pessoa se sentir à vontade, né, na conversa, enfim, falava com a pessoa, conversava e depois vendia, né? Então, quando a pessoa já estava em volta de um ambiente muito amigável, né, onde já foi quebrada várias barreiras, como a desconfiança, a questão de falar com o vendedor, que se a pessoa sabe que ela está falando com o vendedor, ela já se fecha em um casulo e de lá ela não sai, não vai sair negócio. Agora, se ela estiver conversando com um amigo, um brother, vamos conversando, e a venda de fato acontece. E por fim, a quinta e mais valiosa dica do Jordan Belfort, todas as dicas são importantes, mas essa quinta é um gatilho, na verdade, e é um gatilho muito importante. Por quê? Porque sempre que nós estamos conversando com um prospect, essa pessoa, ela quer estar no comando da conversa. Eu tô no comando da conversa. Você me ligou para vender alguma coisa, mas quem tá mandando na conversa sou eu. E no script do Jordan Belfort, dava essa impressão para a pessoa, mas não era a realidade. Porque quando nós estamos conversando com uma outra pessoa e a pessoa está no comando, a pessoa vai direcionar para onde está indo essa conversa. E no script, funcionava mais ou menos como, posso dizer, como a meta de inflação aqui do Brasil. A meta de inflação do Brasil é 3,5, né? Correto? Então o Banco Central ele trabalha para ficar nos 3,5, mas se chegar a 4, não está tão ruim. Se chegar a 2, também não está tão ruim. Agora, se chegar a 7, opa, deu ruim. Tá tudo errado. Ou se chegar a menos 3, mano, tá muito errado. Tem que ficar ali, ó. Entendeu? A meta é 3, mas se ficar 4, 2 ali, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá controlado. E era isso. Me desculpa essa digressão, né? Mas eu acho que é interessante pra gente entender que o Jordan Belfort ensinou para a sua equipe. Que durante a conversa, você pode falar de coisas pessoais com a pessoa, né? Para criar essa parte de intimidade, para criar essa confiança, para tornar o ambiente melhor. Mas você não pode deixar que o seu cliente fuja muito. Então ele tem que ficar ali, dentro do seu script. Quando ele está fugindo, você traz ele de volta para a conversa. Não deixa ele, por exemplo, ele falou que no último final de semana foi a um jogo de futebol. E você pergunta, qual o jogo de futebol? Tal. Beleza, vocês entram nesse assunto. Né? Você precisa voltar para o seu script de venda. Não pode... E aí, o jogo foi da hora? Como é que foi? Se perder, né? Porque a ligação fica longa e as pessoas ficam cansadas de falar o telefone. Então você tem que manter um foco. Ainda que entre outros assuntos, você tem que trazer
o seu cliente de volta. Essa é a quinta dica. Você tem que guiar a conversa e não deixar que o assunto fuja. Você está no controle dessa ligação. Isso funciona também quando você está conversando pessoalmente com a pessoa. Essas foram as 5 dicas do Jordan Belfort, O Lobo de Wall Street, o melhor filme de todos. E agora, eu acredito que você precisa assistir esse filme para você conseguir melhorar suas vendas, enfim. E uma dica, não assista no HBO, porque no HBO só vai assistir se você for assistir no áudio original. Porque se você colocar dublado, é uma bosta mesmo. Eles colocam uma voz nos personagens do filme igual do Chaves, não dá certo, tá bom? Procura aí em outros locais esse filme, porque tem dublagens melhores. Ou assiste mesmo no áudio original, com legenda, e vai dar tudo certo, tá bom? Bom, esse é o livro, né? Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser comprar. É um livro maravilhoso, eu consegui ler em 3 dias, porque é uma leitura muito fácil, muito boa. E cada página você vai querendo saber mais, saber mais, saber mais. É claro que existem outras dicas que eu não trouxe nesse vídeo. Você pode colocar aqui embaixo nos comentários, porque eu teria o maior prazer de fazer uma parte 2, parte 3, desse assunto tão interessante, né? Mas, como eu gosto de vocês já deixaram um like aqui embaixo, já se inscreveram no canal, eu vou dar uma dica ouro, uma dica extra, né? No filme e no livro, o Jordan Belfort, em nenhum momento ele fala sobre PNL. Ele não fala sobre isso. Mas muitos conceitos e técnicas da PNL ele aplica no dia a dia, durante as vendas. E um gatilho muito importante que ele utiliza sempre é o gatilho da escassez. Então, após passar por toda essa técnica, criar empatia com o cliente, criar um elo de confiança, deixar um clima legal na ligação, fazer com que a pessoa abaixe suas armaduras, deixe você entrar, conversar, né? Parece que está falando com um amigo, enfim. Isso são técnicas de PNL. E uma técnica muito bacana que ele emprega também é o gatilho da escassez. Olha, meu amigo, fulano de tal, essa oportunidade que eu te falei hoje, agora, você precisa fechar agora. Ah, eu tenho que falar com a minha esposa, tem que ser agora. Por quê? Porque o mercado tem informações assimétricas. Então, o que eu sei, outras pessoas não sabem. Mas isso não é algo constante. Daqui a alguns momentos, amanhã, quando a bolsa abrir, essa informação talvez já seja pública. E aí hoje, esse valor que está precificado dessa forma, amanhã já estará ajustado, já estará calculado. Então, se hoje está nesse preço X, amanhã existe uma possibilidade muito grande do valor estar bem mais elevado. E você vai perder essa oportunidade. Você precisa tomar a decisão agora. E aí isso fazia uma venda. Esse gatilho da urgência, gatilho da escassez, é algo muito utilizado na área de vendas. E não é nada antiético, nada incomum, nada errado. As pessoas geralmente precisam tomar a decisão rápido. Se eu deixar a pessoa pensar, né? Ah, vamos conversar depois. Passou o time, passou o tempo. Então, bola pra frente, vamos que vamos. E mais uma dica extra, e a última, né, do vídeo. Então serão 10 dicas do filme do Jordan. É que muitas vezes quando você vai falar com um cliente pela primeira vez, e isso foi uma virada de chave na minha vida como vendedor, né? Às vezes você fala com a pessoa e você já acredita que aquela pessoa que você está conversando já será um cliente. Mas não é um cliente. Às vezes é só um prospect. Você precisa transformá-lo em cliente. E hoje, com a tecnologia, né, de gerar leads pela internet, enfim, ou mesmo naquela época que eles pegavam a lista telefônica e ligavam para as pessoas, existiam algumas pessoas que não tinham o perfil para comprar aquele produto. Então você identificou que aquela pessoa não tem condições de comprar o seu produto, não perca tempo com essa pessoa. Tchau, vou pro próximo, vou ligar pro próximo. É o que acontecia comigo bastante. Às vezes eu estava conversando com um cliente, o cliente deixou claro por diversas vezes que ele não tinha condições de comprar, não era o produto dele, ele era só um curioso. E talvez eu falar para um terceiro comprar para ele, enfim, e eu ficava lá perdendo meu tempo. Oh, vamos. Não,
tchau, você não pode comprar, muito obrigado, tá na próxima, e vou ligar para a próxima pessoa. Porque o próximo talvez tenha todas as características que eu procuro para comprar o meu produto. Então isso é muito importante também na área de vendas, tá bom? Se gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, se inscrever e também você pode mandar um e-mail para mim para a gente trocar uma ideia, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Bons negócios.